é que eu duvido que seja uma jogada da esquerda, pelo menos em 100%, porque o que explica a Vera Magalhães? A Vera Magalhães foi colocada pelo Dória, mas ela foi reconduzida pelo Tarcísio. O contrato dela acabou e foi renovado. Mas é a fundação. Então para de pôr dinheiro do Estado de São Paulo ali e deixa a fundação no mercado, se vira no mercado como uma empresa privada. Antes da gente continuar, eu quero pegar e passar no ponto em cima disso. Eu prestei muita atenção nas respostas dadas até agora. Veja, estão falando, revista Oeste o achismo. De fato é achismo, porque quando a gente quer conversar direto com a pessoa e a pessoa não trata do assunto, não resta o crítico ao não ser criticar pelas conjecturas. Infelizmente, é a realidade. Tem gente que diz o seguinte, isso é uma jogada da esquerda, você acredita no Globo? Não é que eu acredite no Globo. É que eu duvido que seja uma jogada da esquerda, pelo menos em 100%, porque o que explica a Vera Magalhães? A Vera Magalhães foi colocada pelo Dória, mas ela foi reconduzida pelo Tarcísio. O contrato dela acabou e foi renovado. Mas é a fundação. Então para de pôr dinheiro do Estado de São Paulo ali e deixa a fundação no mercado, se vira no mercado como uma empresa privada. Então eu não consigo compactuar. Mas é um jogo político. Nós estamos cansados de saber que não se ganha na política com uma mídia contra. E a TV Cultura é um canal muito respeitado e que tem impacto na vida do eleitor. Não vamos ser ingênuos. Ele tem uma estatal e deixa. Isso não é política. Outra coisa também que me encafifa pode ser jogada da esquerda. Aí é o ponto da jogada da esquerda que eu acredito. Qual é o ponto que eu acredito? A jogada da esquerda ministros do STF estão chateados com o Tarcísio de Freitas, porque ele foi na passeata. Sim. Mas será que eles estão chateados ou é o Globo tentando nos enganar que eles estão chateados, porque na verdade ele foi lá para roubar o público do Bolsonaro? Essas são perguntas que me vêm à cabeça. Pavel, eu posso fazer uma pequena reflexão claro. E rápida aqui? Eu concordo com o que você está falando e concordo com a possibilidade de ser uma jogada da esquerda para trazer para nós, a direita, já uma dúvida em relação à candidatura do Tarcísio. Eu vou fazer uma primeira manifestação em relação ao Tarcísio. Depois vou ter que relativizar, não é relativizar, mas pelo menos questionar isso daí. Ele é um homem fantástico. Ele é honesto. Ele é um excepcional administrador. Mas nós não estamos vivendo num momento em que a gente quer um administrador, um gestor para organizar uma massa falida que vai continuar falida. Nós queremos líderes que mostrem para o que está acontecendo e transformem essa realidade. E não é fazendo as ações políticas que ele está fazendo que o conduzirá como líder. Eu vou citar uma frase de alguém por quem eu tenho grande respeito, carinho e admiração, e era o meu candidato a prefeito em São Paulo, o Ricardo Salles. O Salles dizia o seguinte: por qual razão ele não ia fechar com tal ou qual para sair candidato a prefeito? A frase dele era: com quem porcos anda, farelos come. O grande problema é que nesse processo de negociação, ele está cercado de indivíduos que comem farelos. E ele está sendo colocado para a sobrevivência da estrutura. Curiosamente, como aquela direita limpinha da perspectiva deles, aquela direita acessível. Mas ele tem que entender, como ele assumiu que a carreira política dele se deve ao Bolsonaro, ele tem que entender que ele não pode pactuar com aqueles que vão lhe dar farelos para comer. Porque exatamente são essas pessoas que não querem permitir que a gente sobreviva. Pior, que sobreviva a liberdade no Brasil. Essa é a razão pela qual
Eu me angustio com o que o Tarcísio está fazendo, apesar de ter por ele uma admiração muito grande. Se a Globo, ou se o Globo, melhor dizendo, está fazendo, instaurando a cisânia na direita, essa cisânia que está sendo instaurada só decorre do fato de nós estarmos vendo todo esse conjunto de elementos. É inadmissível que ele dê munição para a principal arma da política, que é a palavra e a informação, dando para o inimigo. Ele não poderia ter alguém que constantemente mina todos os atos com propaganda inadequada e enganosa, os atos do presidente da República, o atual, ou melhor, não o atual, o ex-presidente da República, os atos do próprio Tarcísio. E questiona as ações que são ações de sanear a máquina pública brasileira, que é aquilo que a direita quer. A direita quer uma máquina que funcione e seja decente e que as liberdades sejam preservadas. Por isso, apesar de eu ter tanta admiração pelo Tarcísio, eu uso a frase do Salles. Quem com porcos anda, farelos come. Significa o quê? Que ele está, hoje, ele é escravo dessa estrutura com a qual ele teve que lidar. Só que ele tem uma chance. Ele tem que romper. E ele tem que dizer, agora eu vou ser líder. Porque se o Bolsonaro não sair, ele é o principal candidato. E ele vai ser principal candidato com o quê? Preservando aquilo que você trouxe para nós do fascismo acadêmico. Nunca ficou tão claro essa expressão, essa imagem que você criou. Realmente, os 11 do Supremo são o regime de Salazar. Por qual razão? O Salazar ele é apenas o presidente do gabinete porcaria que eles tinham criado lá. Porque era um conjunto de supostos intelectuais, intérpretes da realidade divina e humana, que decidiam como massacrar a sociedade portuguesa. E pelo menos tinham cátedra. Pelo menos tinha um pedigree. Aqui nem isso. Naquela época, pelo menos, havia cravos no uniforme dos militares. Eu não preciso falar mais nada, que é para não estarem dizendo que eu estou estimulando qualquer ação armada. Não é isso. Estou dizendo que a honra tem que ser preservada. Voltando, e eu já encerro acerca do Tarcísio. O Tarcísio tem que tomar uma decisão, sim. Em especial nesse seu canal de comunicação. Porque é dele. Ele é que decide. E o problema todo, que com porcos anda, farelos come. Quem é a sua eminência parda do governo Tarcísio? É o nosso Rasputin atual, se chama Kassab, que tem 3 ministros no governo Lula, que conversa com o STF e é a ponte do Tarcísio, com todo respeito. Governador, nós queremos líderes. Defenda os valores e os pilares. O senhor não precisa saber tudo, nem administrar tudo. O senhor precisa mostrar que o senhor preserva esses valores. O senhor está conduzindo, caminhando para que eles sejam restaurados, já que nós perdemos. E que sejam preservados uma vez restaurados. É isso que nós queremos. Então, tenha ações que não sejam ações da política baixa. Porque a política baixa é a ação política daqueles que só querem se preservar no poder e usufruir das benesses. Talvez não seja o seu caso, mas é dos porcos com os quais o senhor está andando. Por isso o senhor está comendo farelos. Já que o senhor falou em porcos, você quer comentar alguma coisa, João? Tá, porque eu quero falar de um porcão. Mas pode falar, fala aí, fala aí. Manda abraço. É rapidinho, porque eu acho que é parte da negociação do Jair apoiar alguém de centro, essa questão da anistia mesmo, para a pessoa dar o perdão ao Jair e depois o STF decidiria, e não faria sentido falar agora. Mas com relação ao Tarcísio, você vê que ele já tem um histórico de gestão, então a gente é possível analisar o que não é quando está antes. Na TV Cultura que você mencionou, além da Vera Magalhães, tem o Leão Serva, aquele que arremessou o celular do deputado Douglas Garcia na época. Ele trabalha para a cultura e fica em Londres, é uma espécie de correspondente em Londres e é também de extremíssima esquerda. É verdade. Então, assim, causa muita estranheza essa atitude do Tarcísio com relação à USP também, que por mais que seja uma visão do MEC federal para universidades, tem algum nível de autonomia, e até onde se consta não mexeu em nada. E ele sempre se opôs à guerra cultural, não é um tema que ele nunca falou, ele nunca abraçou, mas com tanta gente falando, tanta gente opinando, é possível você pensar alguns elementos e tomar conhecimento do tema e ver da importância. Então, acho que fica essa questão muito perigosa com relação ao Tarcísio, e muitos interpretam a ida do Bolsonaro com o Tarcísio naquele podcast Inteligência Limitada como uma espécie de passagem do bastão. Não sei se chega a tanto, mas tudo indica que tá vendo essa passagem, Pavinato. Bom, o meu medo é que haja alguma interlocução com quem está fazendo tão mal a democracia brasileira e que estão lotados no STF, e que o meu medo é que estejam o usando para isso. Para evitar que o Bolsonaro ele
coloque a mão naqueles que ele já mencionou antes, ou Michele ou Eduardo. Porque ele só colocou a mão nesses dois nomes. Em nenhum momento ele falou Tarcísio. Bom, mas são preocupações, fica aí, a casa aqui é de todos. Se você quer ser de esquerda ou de direita, se quiser vir falar com a gente, a casa é de vocês, Eu claro. esqueci o nome que eu ia falar, que é da PGE aqui de São Paulo, a Inês Maria dos Santos Coimbra. Inês Maria dos Santos Coimbra, doutora, ela foi reconduzida pelo Tarcísio para a chefia da PGE, naquela história de lista tríplice, e ela encampa toda essa pauta feminismo, mudanças climáticas, enfim, é mais um gesto que é uma coisa o discurso e outra acaba sendo a prática do Tarcísio. Exatamente. Olha, eu quero falar de um... E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível? Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.